Meus irmãos, graça e paz. Que alegria, que bênção, que privilégio estar com vocês. Eu acompanho o ministério de vocês pela internet. E há um tempo atrás eu tive contato com o pastor Kleber por intermédio de uma expedição que nós vamos fazer à África. Eu sou um pastor apaixonado pelas nações. Moro em São José dos Campos, mas quase não fico em São José. E eu louvo a Deus, conheço o pastor Kleber há muito tempo, sua família há muito tempo. Somos filhos de São José dos Campos, nascido aqui, formado aqui. A nossa família é daqui. Eu tive o privilégio de evangelizar quase todos os bairros de São José dos Campos. Mas o Senhor quis nos levar para São Paulo. E nós estamos em São Paulo, na igreja Betel. Ali eu sou pastor de missões. Trabalho nessa área evangelística e missionária. E a nossa igreja tem alguns braços importantes. Nós somos movidos sim pela paternidade, pela visão apostólica, pelo trabalho evangelístico e missionário. Cremos no avivamento que o Senhor enviará, não somente no Brasil, mas pelas nações. Um avivamento que vai na contramão de muitas teorias de avivamento que existem por aí. É um avivamento que requer relacionamento. É um avivamento que requer quebrantamento. É um avivamento que requer comunhão, propósito, vida, despertamento. E hoje nós falamos de paternidade, mas não tem como falar de paternidade sem tocar nas nações. Um pouquinho que nós vamos falar aqui, já falamos em diversas nações, estamos falando em diversas nações, porque nós acreditamos que o nosso Deus, como Pai, Ele está exercendo essa reforma sobre a igreja de uma forma extraordinária, preparando os seus filhos para um novo tempo. Então não tenho dúvida e não tenho medo de dizer para cada um de vocês que vocês já estão vivendo um novo tempo dentro da paternidade do Senhor. Amém. Nós já estamos vivendo isso. E eu creio que a paternidade, ela mexeu muito no meu coração, porque eu fiquei 3 anos orando por um pai espiritual, e tudo nasceu por uma necessidade de ausência paterna que começou dentro da minha casa, que refletiu no ministério, porque todos nós sentimos essa falta quando nós não temos uma cobertura paterna sobre nós. E fique sabendo que essa necessidade, ela começa dentro da nossa própria casa. Para entendermos a paternidade divina, espiritual, Deus, passamos por 2 processos fundamentais. Primeiro, a paternidade biológica. Segundo, a paternidade ministerial. São processos que Deus revela e mostra para nós, para que possamos entender a sua paternidade divina. São modelos, e nós sabemos que a Bíblia é mais do que um modelo. A Bíblia é um princípio. E quando nós entendemos esse princípio, nós entendemos que a paternidade nos levará para algo que transcende todas as coisas terrenas. Somos filhos à espera de uma herança, e a paternidade nos ensina que essa herança transcende qualquer herança desse mundo, porque paternidade se fala de eternidade, irmãos. Quando nós estamos vivendo a paternidade, estamos já nos movendo para a eternidade, porque na eternidade nós vamos
viver totalmente essa paternidade que nós estamos pregando, que nós estamos profetizando, que nós estamos acreditando. Amém, irmãos? Então é um privilégio, o pastor Heber, estar com vocês aqui nesta noite. É um privilégio. Eu louvo a Deus. E quando se fala de paternidade, eu prego, eu falo da minha vida, como eu falei, uma necessidade, orando, e o Senhor, a princípio, eu não entendia muito sobre paternidade, mas eu estava orando: Pai, preciso de um pastor. Tendo pastor, você viu que loucura? Você tendo um pastor, mas sentindo falta de um pastor. Já teve essa experiência? Você tendo um líder, mas sentindo a falta de um líder. E passei a orar por esse propósito da minha vida, até que o Senhor me tirou de São José dos Campos, me levou para São Paulo e começou a ministrar no meu coração, a me ensinar sobre paternidade. O que eu vou falar com vocês um pouquinho aqui são matérias do segundo livro que eu estou lançando pela nossa editora Revival. O primeiro livro que eu lancei pela editora Revival é Atitude Evangelizadora, a missão de Deus como prioridade, modelo. Eu vejo aqui, eu mostro aqui o modelo, Jesus como modelo, trazendo para nós essa responsabilidade. Aqui nós entendemos que essa missão não é a missão da igreja, a obra não é a obra de Deus, não é a obra da igreja, é a obra de Deus, a missão é de Deus, a igreja é de Deus. E quando nós entendemos isso, nós passamos a compreender e a levar uma mensagem do reino, não somente para as nações, mas para todas as pessoas, que Cristo é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus, que muda e transforma e liberta todas as pessoas, e todas as pessoas precisam viver essa cultura evangelizadora, essa atitude evangelizadora. Amém, irmãos? Eu trouxe uns 15 livros, se você puder adquirir. Esse livro apoia os nossos trabalhos evangelísticos e missionários. Só em África nós temos 15 igrejas, nós temos 4 escolas, cuidamos mais de 250 crianças, com mantimentos, roupas, material didático, ou seja, pagamos professores, patrocinamos os obreiros, não somente em África, mas tem alguns lugares pelas nações que nós apoiamos, e também no Brasil, como Vale do Jequitinhonha, e agora a nossa próxima expedição para o Nordeste, no mês de julho. Ainda eu tenho 10 vagas, se você quiser fazer parte, você pode. Nesse trabalho em Nordeste, nós iremos ministrar um seminário de paternidade, ministrar um seminário de avivamento. Nós iremos evangelizar um povoado que não tem nenhuma igreja, e nós vamos implantar a primeira igreja para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus neste lugar. Então, esteja orando por nós. O Senhor é bom, né irmãos? O Senhor é bom. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. O objetivo é paternidade na eternidade, mas tudo começa com a paternidade dentro da nossa casa, do nosso lar. Tudo. Você nunca vai ter uma paternidade, um sucesso na paternidade ministerial dentro da igreja, se nós não entrarmos na causa raiz. Entramos na causa raiz, restauramos a causa raiz, entramos no ministério, na paternidade ministerial, para chegarmos na paternidade espiritual. É um processo. Você já parou para pensar, talvez já aconteceu com você, dificuldade de chamar Deus de Pai, dificuldade de se relacionar com Deus Pai? Talvez você já passou por essa experiência, e tem muitas pessoas passando por essa experiência. Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso, e nós sabemos que aí no versículo 14, versículo 15 fala sobre família. Essa palavra família, e que na versão que eu vou ler para vocês é uma versão da King James, fala paternidade, derivam do vocábulo grego original pater. Então paternidade é família. O propósito de Deus para a igreja é fazer da igreja uma família. E nós sabemos que tem muitos ministérios passando problemas na paternidade. Logo eu penso, problema na família, no filho, no casamento, na vida do homem, da mulher. Tudo está dentro do contexto da paternidade.
E Paulo ele fala para nós aqui uma palavra extraordinária, dizendo assim: por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, da qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Essa mensagem nasceu através do testemunho da minha vida. Sabe por quê? Porque no Brasil tem milhões e milhares de filhos órfãos de pais vivos. Uma multidão de filhos órfãos de pais vivos. E as igrejas, e muitos filhos estão dentro da igreja, são órfãos em uma sociedade. E tudo isso por falta de uma responsabilidade. Então eu busco paternidade, logo vem na minha mente o Espírito ministrando no meu coração que o primeiro processo na paternidade Ele quer realizar na minha casa, na minha família, na sua casa e na sua família. O primeiro trabalhar do Espírito começa lá dentro da sua casa. A sua função. Você pai, você mãe, você filho, começa lá dentro da sua casa. Então a paternidade na Bíblia, ela mostra 3 dimensões: a biológica, ministerial, espiritual. Mas nós sabemos que, olhando para a paternidade biológica, eu entendo que paternidade não é DNA, paternidade não é genética, paternidade é afeto. Não é só porque um homem ou uma mulher, ou um casal, não é só porque um homem gerou um filho, ele é pai daquele filho. Se ele não exercer a paternidade, ele não é pai, ele é um reprodutor. Então eu penso que a paternidade, ela é muito mais do que DNA e genética, ela é afeto. Paternidade é amor. Essa paternidade que nós pregamos também, dentro da visão da MCM, ela não é título. Paternidade não é um método de crescimento de igrejas. Essa paternidade, irmãos, tem tudo a ver com o propósito de Deus para você, para a sua família, para a sua casa. Porque a igreja, pensa comigo, a igreja é o reflexo da nossa casa. Tudo começa lá dentro da nossa casa. Desejamos o céu, mas tem algo que começa nessa terra, e é exatamente nesse ponto que eu quero iniciar a minha ministração com você. Amém? Então a paternidade, quando eu descobri o que é paternidade, ela mexeu no meu coração, porque paternidade é relacionamento. Fala assim, relacionamento. Com quem? Com o pai. O que é relacionamento? Já pensou nisso? A coisa mais fantástica é poder e ter condições de se relacionar com o seu pai. Eu nunca tive isso. Eu nunca me relacionei com meu pai. Nunca meu pai me chamou: vem cá filho, senta no meu colo. Eu nunca ouvi meu pai falar assim: filho, eu amo você. Eu nunca ouvi meu pai falar assim: vem cá filho, eu vou direcionar você. Você vai fazer uma faculdade, você vai ser um homem do bem. Isso é errado, isso é certo. Meu pai nunca exerceu a paternidade sobre a minha vida. Eu louvo a Deus porque os últimos anos de vida dele, ele se converteu, aceitou Jesus e leu a Bíblia, e Jesus levou ele. Glória a Deus. Mas a necessidade ficou. O filho órfão ficou. E esse reflexo de um filho órfão
nasce agora dentro de um ministério, irmãos. Filho órfão, ele sofre conflitos, problemas, dificuldades, ele não tem um direcionamento. Filho órfão, ele é perdido, sem direção, não tem propósito, não tem visão, não sabe para onde vai, não sabe o caminho, não sabe, porque esse direcionamento, esse caminho, só acontece na vida dele por intermédio de um pai. Só o pai pode exercer isso na vida do filho. Então, ao chegar no ministério, o que eu senti dentro de casa, eu passei também a sentir dentro do ministério, a crescer sozinho, a me virar sozinho, sem um direcionamento. Filho assim, ele não consegue compreender hoje a grandeza da eternidade, aquilo que o Pai tem para nós na eternidade. Ele sabe simplesmente dizer: não, eu sou um servo, vou morar com o Senhor. E nós conhecemos na Bíblia que existe uma diferença de ser servo e ser filho. E essa opção quem escolhe é você. Não, eu quero ser escravo, eu quero ser servo. Tudo bem, não tem nada errado. Você vai ser servo, você vai ter a sua recompensa, você vai ter o seu salário. Mas ser filho não é pensar em ter salário, não é pensar ter uma recompensa. Ser filho é desejar a herança que só o Pai pode oferecer. E essa herança, ela é muito mais do que ouro, muito mais do que a prata, muito mais do que coisas que nós podemos ver, irmãos. Essa herança é a própria presença do nosso Pai. Essa herança é o relacionamento que eu tenho com Ele, aleluia, que não dá espaço, não abre espaço para eu ter um coração ansioso, um coração estressado, um coração perturbado, um coração triste, um coração angustiado. Não. Quando eu tenho esperança, quando eu tenho relacionamento, posso passar por diversos problemas, mas eu tenho um alvo. Quem tem um alvo nesta noite, pode levantar sua mão, fala: eu tenho um alvo. Aleluia. Por isso que Paulo, não casado, Paulo, até onde eu sei, nunca foi casado, irmãos. Até onde eu sei, Paulo nunca teve filhos, mas ele fala que ele gerou filhos. A Bíblia diz que ele fala assim: meu filho na fé. É incrível, é extraordinário. Mas a minha cabeça, irmãos, ficou assim, pensando, como assim? Talvez esse pensamento é o pensamento de muitos hoje, porque os filhos órfãos estão andando para cima e para baixo, sem direção e sem rumo, decepcionado com seus pais, com a sua família, com seus irmãos. Muitos estão decepcionados com a igreja. Você sabia que existe uma igreja lá fora maior do que esta igreja? Sabia disso? E essas pessoas são filhos, porém são filhos órfãos. Sábado eu iniciei um seminário em São Paulo dizendo que paternidade é se preocupar com a ovelha perdida. Paternidade é se preocupar com o filho pródigo. Paternidade é se preocupar com a dracma perdida que se perde dentro da própria casa. Você sabia que muitos filhos estão se perdendo dentro da sua própria casa, porque não existe um relacionamento com o seu pai, não existe um relacionamento com a sua mãe, não existe uma conexão lá dentro, nem do pai para o filho, nem do filho para o pai. O pai sai para trabalhar, o filho sai para estudar e voltam à tarde cansado e logo vão jantar, ligar a televisão, daqui a pouco eles vão dormir, descansar. Não existe uma conexão, não existe. E esses filhos estão crescendo. Um dia esses filhos vão se casar, e um dia esses filhos terão outros filhos, e esses próximos filhos que chegarão
provavelmente também se tornarão filhos órfãos. Mas fique tranquilo, que essa paternidade vem para nós como uma reforma, como mudança. Esse ciclo está sendo quebrado na vida de muitas pessoas, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Não é só porque o meu pai nunca me declarou sobre a minha vida: filho, eu amo você, que eu não vou declarar na vida da minha geração, dos meus filhos ou da minha filha. Não é só porque meu pai não exerceu uma direção na minha vida, que eu não vou exercer uma direção na vida da minha filha. Não, irmãos, a paternidade me ensinou a quebrar essa maldição, a sair debaixo dessa maldição. Aleluia, eu fechei essa porta e eu abri essa porta no nome do Senhor Jesus. É isso que a paternidade vai exercer na sua vida, no seu ministério. E muitos não entendem, porque existe um bloqueio, algo que o Senhor precisa curar. E aonde que eu falo, precisamos voltar à causa raiz. Talvez você tenha um bloqueio com seu pai, com sua mãe. Talvez você tenha um sentimento, ressentimento. Talvez está faltando algo na sua vida, e você não consegue mudar de nível por causa disso, porque você precisa liberar esse perdão, você precisa quebrar isso e passar a viver aquilo que realmente o Senhor quer fazer na tua vida, dentro desse contexto da paternidade, irmãos. Amém, irmãos? Então eu comecei a escrever sobre paternidade. Eu comecei a falar sobre paternidade porque, primeiro, isso aconteceu na minha vida, e segundo, porque existem dezenas de pessoas passando diversos problemas dentro de casa, e muitos deles estão ligados à figura do pai. Escuta o que eu vou falar. O reino espiritual é sério, e Satanás se move todo o tempo para matar a figura do pai. O diabo odeia a figura do pai. O diabo quer destruir a figura do pai, porque o pai representa Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho, e o Espírito Santo tem todos os papéis, característica de uma mãe. Família. Deus trabalha com família. As religiões, ou até a grande religião, ela mata a figura do pai. Nós moramos no Vale do Paraíba, não moramos? A Dutra está aqui perto. Existe uma cidade que atrai multidões de pessoas de todos os lados, e quando chega no mês de outubro tem aquela, como que é? Me ajuda aí, gente. É isso mesmo. Diversas pessoas fazendo o quê? Sacrifícios, níveis de sacrifícios, para dar honra a uma mulher que se diz mãe deles. Mas eu nunca vi alguém fazer a mesma ação, a mesma atitude para honrar o pai. Você já viu? Eu nunca vi. São coisas simples que eu comecei a visualizar. Quando chega no dia dos pais, pastor Kleber, você ganha uma meia, um exemplo. Eu sei que você ganha presentão aí, mas quando chega no dia das mães, são anéis, são grandes presentes. Honramos a nossa mãe, gostamos mais da mãe. Nada errado, está certíssimo, é isso mesmo. Mas deixamos de honrar o nosso pai. Por que nós estamos deixando de honrar os nossos pais? Qual foi a última vez que você abraçou seu pai? Qual foi a última vez que você declarou: pai, eu amo você? Eu pagaria, minha irmã está ali, Andréia, eu pagaria para que meu pai hoje estivesse sentado nesse banco, porque eu queria beijá-lo, que eu queria abraçá-lo, queria declarar o meu amor por ele. Qual foi a última vez que você ligou
para o seu pai: pai, vamos sair junto, vamos almoçar junto. Isso serve para a mãe também. Qual foi a última vez que você veio e abraçou o seu pastor, a sua pastora, e disse: pastor, eu amo você, pastor, eu amo você? Porque às vezes declaramos: Deus, eu amo o Senhor como meu pai. É mentira, porque nós odiamos nossos pais, não respeitamos, não honramos nossos pastores. Lembra-se, para eu chegar no nível de adorar Deus como pai, eu preciso exercer essa paternidade aqui na terra. Não tem como pular etapas no reino, não tem como eu fugir de etapas, de princípios aqui nessa terra. Aqui é um teste, irmãos. Nós estamos passando por esse mundo. Aqui nós estamos na caminhada para que possamos alcançar aquele grande propósito. Você está entendendo? Pode dizer amém? Então eu estou vendo filhos órfãos com problemas emocionais, com problemas financeiros, principalmente nessas duas áreas. Não consegue prosperar nunca. Filhos com problemas no seu emocional, porque ele não sabe controlar suas emoções, e também não sabe e não entende as emoções de outras pessoas, porque ele não tem esse nível de inteligência. Nunca consegue avançar espiritualmente. Filhos órfãos. Eu digo para você, leia lá o último versículo do Antigo Testamento, por favor, abre lá, leia o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias, me ajuda aí. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos... Mas o interessante é que a King James fala assim, uma palavra forte: o coração do pai, ele vai retratar com o coração ao coração do filho, e o coração do filho vai se converter ao coração do pai. É forte essa palavra. Para que eu não venha venha ferir o quê? A terra. É isso mesmo? Me ajuda aí, gente, fala. Lá, converterei o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira o quê? A terra com maldição. Então escreve aí no seu coração, fala assim: orfandade. Fala assim: orfandade é maldição. Maldição dentro de casa, maldição no ministério e maldição na presença do Senhor. Quando nós não temos paternidade, estamos vivendo debaixo de maldição. Isso é sério. A igreja precisa analisar isso. Filhão, ô filho, lá dentro de casa você tem um pai, você tem uma mãe, respeita a autoridade que está lá dentro. Honra o seu pai, honra a sua mãe. Meu irmão, aqui dentro desse ministério você não pode fazer o que você quer. Existe um pai, existe uma mãe, existe um líder, existe um pastor, existe um princípio. Eu não quero. Escreve o que eu vou dizer para você: todas as pessoas que não gostam da paternidade é porque são filhos órfãos. E filhos órfãos vivem debaixo de maldição. Eu estou falando isso com propriedade, eu estou falando isso com autoridade espiritual, com a presença do Senhor na minha vida, porque eu vivi essa palavra, irmãos. Eu me frustrei várias vezes. Hoje era para eu estar mais próspero, mais longe ministerialmente, mas sempre eu caí no mesmo erro, o mesmo ciclo.
Tudo porque faltou uma direção, faltou uma palavra. O que o filho quer, o que nós filhos queremos, é mais do que ouro e prata, como eu falei. É uma palavra, é uma direção. Vai, meu filho, pode ir, você vai conseguir, você vai vencer. Só isso. Olha que palavra extraordinária. Pais que odeiam seus filhos e vice-versa, e muito mais comum na sociedade do que imagina. Qual é o nosso principal papel? Levar saúde emocional para os nossos filhos. Milhares de filhos choram todos os dias por nunca receber um abraço do seu pai, mas milhares de pais sofrem por nunca receber o carinho dos seus filhos. O seu relacionamento com seu filho é bênção ou é maldição? Você vive a bênção ou você vive a maldição? Depois que eu entendi isso, tudo na minha vida mudou. Porque agora eu passei a viver um relacionamento dentro do ministério pastoral de paternidade. E digo para você, o pai, ele fala mais não do que sim. Eu digo para você que o pai, ele dá salário para o escravo, para o servo, mas para o filho ele fala: espera aí, aguenta aí. Porque são mistérios, porque o pai está preparando o filho. Mas algo acontece no coração do filho, porque ele recebe a proteção, ele recebe a segurança, ele recebe a direção. Oh glória, amém? Então paternidade ministerial, que é o relacionamento do pai, do líder, do pastor, dos filhos, discípulos espirituais. Paulo, ele fala para Timóteo: meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz de Deus Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos uma missão dentro da missão de Deus, de trazer os filhos órfãos para perto do coração do Pai, para que eles sejam restaurados e venham viver a abundância da eternidade nos seus corações. Amém, irmãos? Amém? Você pode louvar o nome do Senhor por isso. Aleluias. Mas nunca esqueça dessa palavra, porque os filhos órfãos não nascem de chocadeiras ou são trazidos por cegonhas. Vivem entre pais ausentes, uma geração de pais ausentes, uma geração de líderes ausentes. Tudo isso vai trazer um reflexo um dia na eternidade. Precisamos viver essa palavra, e eu gostaria que você falasse para você mesmo: eu não vou abrir mão da minha paternidade, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão dos meus filhos, eu não vou abrir mão da eternidade, eu não vou abrir mão desse mistério que uma vez foi revelado para nós como igreja. Você pode dizer amém por isso? Amém. Aleluia. Porque paternidade, fala assim: paternidade gera evolução e amadurecimento. Oh, glória. É isso. A paternidade que transforma, ela gera amadurecimento nos filhos. É muito bom tratar com filhos maduros. É muito bom. É muito bom receber uma direção ativa dos pais. Quando eu estou falando dos pais, líderes, estou falando da igreja também. Que os pais sejam modelos, que haja amor, meus irmãos, que haja cuidado, que haja educação, que haja direção. E não vamos deixar os nossos filhos viverem uma vida no automático, ou seja, filhos no piloto automático. São filhos que vivem da sorte. Cresce sem recursos para a construção de uma vida sem sentido.
E se eu perguntar para você hoje, aonde você deseja chegar? Em quantos minutos ou segundos você responderia para mim? Qual seria a sua resposta dentro dessa pergunta? O que você faz hoje para ter um futuro melhor? Aonde você deseja chegar? Aonde você quer chegar? Você já pensou nisso? A paternidade, ela é poderosa porque ela exerce essa segurança na vida dos filhos. E os filhos, eles agora não vivem mais da sorte. É ruim, né, viver da sorte. Será que hoje vai ter? Né? Será que hoje vai entrar? Com a permissão do pastor, pega na mão do seu irmão e fala assim: filho de Deus não vive de sorte. Fala assim: filho de Deus não vive da sorte. Aí, irmãos, cutuca ele aí. Filhos de Deus não vivem da sorte. Ah, se eu tiver sorte, eu vou ganhar. Ah, se eu tiver sorte, vou conquistar. Não, irmãos. Filhos de Deus não vivem da sorte, mas vivem do propósito estabelecido desde a eternidade para a tua vida. E se você crê, receba esta palavra. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Pais transformados, filhos transformados, uma geração transformada, uma sociedade transformada, porque estamos exatamente vivendo uma referência do céu, uma direção do céu. E para eu finalizar minha participação, o propósito de Deus é converter o nosso coração. E logo eu falo e peço para você repetir. Repete por gentileza, dizendo: paternidade é conversão. Paternidade é refletir. Paternidade é viver o propósito do Pai nas 3 dimensões: biológica, ministerial e espiritual. O processo de Deus começa lá dentro da sua casa. Aleluia, vem para o ministério e um dia nós estaremos com Ele na eternidade, para todo sempre viveremos essa palavra, não debaixo de maldição, não debaixo de miséria, mas viveremos a abundância do Senhor por intermédio dessa palavra. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade. E eu volto a dizer, aleluia, que Paulo, ele dobra o seu joelho diante do Pai, a qual deriva toda a paternidade no céu e na terra. No céu e na terra, aleluia. Essa paternidade traz uma revelação para nós, que nós teremos uma herança. Essa herança transcende qualquer coisa desse mundo, porque essa herança nos levará para a eternidade com Ele, em nome de Jesus Cristo. Porque essa paternidade vem do coração do Pai para o meu coração e para o seu coração, e assim teremos uma nova vida em Cristo Jesus. E se você aceita essa palavra, glorifica, exalta, se manifesta, fica em pé. Vamos orar, vamos adorar o nome do Senhor, porque o nome do nosso Pai é glorificado nesta noite por intermédio da nossa adoração. Aleluias. Vamos orar? Vamos orar? Você pode orar. Você pode orar pela sua família. Você pode orar pelo seu pai, pelo seu filho. Você pode orar por essa pessoa. Você pode orar pela sua família, principalmente pela sua família. Fala: Pai, restaura minha família, restaura o meu casamento, restaura minha paternidade.
Fala assim: Pai, eu quero me relacionar com o meu ministério. Eu quero, Senhor, me relacionar com o Senhor. Aleluia. Começa a orar, começa a buscar o Senhor. Deus poderoso, obrigado, Pai, porque a paternidade, ela muitas vezes mexe no nosso coração, e ao mexer no nosso coração, Pai, às vezes mexe em algumas feridas, e mexendo em algumas feridas, Senhor, dói, mas é necessário doer, é necessário mexer na ferida, é necessário mexer para que haja cura totalmente. O Senhor quer te curar, o Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te restaura. Você pode abraçar o seu pai nesta noite, você pode abraçar sua mãe, você pode dar um abraço nessa pessoa querida que está ao seu lado. Você pode orar por ele e por ela em nome de Jesus agora. Você tem 1 minuto, vai, me ajuda aí, 1 minuto para a gente orar. Abraça essa pessoa que está ao seu lado, vai lá, ore por ele, ora por ela. Vamos viver essa paternidade maravilhosa.